Olá pessoal de primeiro ano, mais uma vez aqui o professor Claudio Henrique para a gente ter nosso momento de filosofia. E a gente vai comentar aqui com vocês sobre o tema conhecimento científico. Quando se fala de conhecimento científico, a gente vai ter explicação da questão racional. E quando se fala de explicação do mundo racional, a gente perpassa por duas vertentes: o mundo sensível e o mundo inteligível. Então se liga aí, galera, que a gente vai falar do mundo sensível e do mundo inteligível dentro da filosofia. O conhecimento científico, ele sempre vai abordar essa questão, o confronto entre o mundo do senso comum e o mundo do senso crítico. O senso comum, ao senso crítico, a gente tem como objetivo verificar possíveis definições para o senso comum, abordar a importância da formação de um senso crítico, que nós pessoas, nós indivíduos, devemos sempre buscar sair do senso comum, e veredar no mundo do senso crítico. Esse é o nosso papel quanto estudante, quanto pessoa, é buscar sair do mundo do senso comum e chegar no senso crítico. Estudar o papel da filosofia na formação de um senso crítico. Então, a filosofia ela tem esse papel de te levar, de teletransportar você para o senso crítico. Esse é um dos grandes papéis da filosofia. A diferença entre senso crítico e o senso comum, as pessoas que não estão habituadas a pesquisar, e com método científico, utilizam o senso comum para emitir opiniões sobre fatos, através de informação ou experiências causais. Porém, os cientistas buscavam a verdade através do senso crítico, na medida que procuravam evidenciar as causas e a lógica de suas ocorrências. O senso comum ele é subjetivo, enquanto o senso crítico ele é objetivo. O senso comum ele dá-se de imediato, o senso crítico não. Ele é um resultado de questionamento, de investigação. O senso comum ele é ditado pelas circunstâncias. Já o senso crítico não, ele busca leis gerais que regulam os objetos e sua especificidade. O senso comum é obtido geralmente pelas observações realizadas pelos sentidos, ou seja, se dá pelas sensações. Já o senso crítico, ele tem métodos rigorosos para a observação, experimentação e verificação dos fatos. O senso comum, o saber, ele é não sistematizado. Já o senso crítico é quantitativo, busca medidas, padrões, critérios e comparação e avaliação para as coisas que parecem ser diferentes. O senso comum ele é permeado pelas opiniões, emoções e valores. Já o senso crítico não, ele é permeado pela razão. O senso comum ele manifesta-se através dos ditos populares, das vivências, das crenças do povo, para gular o homem, na sua vida cotidiana. Já o senso crítico, ele manifesta-se pela linguagem científica, pela matemática, pela química, pela física, astronomia, sociologia. O senso comum e senso crítico, O senso comum ele é o saber imediato e refletido. Já o senso crítico, ele é um saber refletido e elaborado. Você não pode esquecer disso. Enquanto o senso comum é imediato, o senso crítico ele é um saber refletido. Superando o senso comum, o senso comum
É um saber que nasce da experiência cotidiana, né? Que o John Locke chama de empirismo, da vida que os homens levam em sociedade. Trata-se de um conhecimento adquirido sem uma base crítica e coerente. Aqui nós percebemos pela imagem que a pessoa que está dentro do mundo do senso comum, ele é fácil ser alienado, fácil ser controlado, né? A marionete, ela passa isso, o controle de alguém sobre alguém. Por isso que nós devemos sair do senso comum para o senso crítico. O Platão, né, ele é um dos grandes membros da filosofia que nos leva para a discussão dessa ideia quanto à ideia do senso comum, senso crítico, né? A gente vai comentar muito sobre a questão usando simbolicamente o mito da caverna. O Platão, só para lembrar, né, uma consideração muito importante, o Platão ele pertence ao segundo período da filosofia. Nós sabemos que a história da filosofia é dividida em 3 momentos, né? O período primeiro é o cosmológico, o segundo antropológico, ou antropo-homem, ou clássico, e o terceiro, né, o ontológico. Então, Platão está dentro de que período? Do segundo, né? Certo? Período clássico, período antropológico, ou antropo-homem. Um grande clássico, né? Certo? É considerado o maior discípulo de Sócrates, né? Platão. Opõe-se aos sofistas. Escreve de forma de diálogo, cujo protagonismo é Sócrates. Busca estabelecer com conhecimento verdadeiro o que em si. Seus principais temas são teoria do conhecimento. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente sempre vai se deparar com as ideias de Platão. A teoria do conhecimento, né, na República, que é um dos trabalhos divulgados, né, e Platão é a referência, os objetos do conhecimento, né, o mundo inteligível, certo? As formas das ideias. Objeto matemático, por exemplo, né? Eles ganham forma. O mundo sensível, as coisas vivas e as coisas visíveis. A imagem, né? Nós temos os modos do conhecimento, certo? Intuição intelectual, a episteme, né? O raciocínio dedutivo. Nós temos as crenças no mundo sensível, né? Que é a doxa, né? Imaginação. Enquanto no mundo inteligível nós temos a intuição intelectual, que é a episteme, no mundo sensível nós temos a crença, que é a doxa, né? Platão, as características importantes do mundo das ideias, é colocado que pode também ser chamado o mundo inteligível, né? O mundo das ideias é o mundo inteligível, certo? O mundo intelectivo, o mundo das formas do mundo do eidos, né? Produzido pela razão, pensar ou dedução. Refere-se ao conhecimento verdadeiro, a episteme. Se refere-se ao que em si, isto é, perfeito, ser Parmênides, né? O mundo das sombras. O que seria o mundo das sombras? Seria o contrário do mundo das ideias. O mundo das sombras, enquanto o mundo das ideias é razão, né? É racionalidade, o mundo das sombras ele vai ser um mundo chamado de mundo sensível, o mundo ilusório, ou o mundo das sensações, que aí envolve os 5 sentidos, né? Produzido pelo sentido, o sentir ou indução, refere-se ao conhecimento de opinião. Se é um conhecimento de opinião, então é uma doxa, né? Refere-se ao que é para si, isto é, imperfeito. O mundo das ideias, né? O mundo das ideias, intuição intelectual. Estamos falando de racionalidade.
é o lugar das essências imutáveis que o homem atinge pela contemplação e pela depuração dos enganos e sentidos, como as ideias que são as únicas verdadeiras, o mundo dos fenômenos, né? Sombras só existe na medida em que a participação, a teoria da contingência, né? No mundo das ideias, do qual é apenas uma cópia. Por exemplo, um cavalo só é cavalo enquanto participa da ideia de cavalo em si. Né? É como se eu pegasse um objeto sentável e perguntasse o que é, você dizer é uma cadeira. Na verdade é uma cópia. A cadeira é aquilo que foi imaginado, que foi pensado, né? No começo, no princípio. O mundo das sombras, que envolve intuição sensível, é o lugar da multiplicidade, do movimento, do vir a ser. É também ilusório, por a sombra do verdadeiro mundo. Por exemplo, mesmo que existam inúmeras abelhas, dos mais variados tipos, a ideia de abelha deve ser una, imutável, portanto, a verdadeira realidade. Nas teorias do conhecimento verdadeiro, Platão ele coloca a realidade pode ser percebida de duas formas: a saber, pela razão e pelos sentidos. A primeira produz conhecimento verdadeiro, a episteme. A segunda produz apenas opiniões, a doxa. Em cada um dos conhecimentos existem duas classificações ou classificações possíveis, que Platão explica na alegoria da linha, né? E na alegoria da caverna. A alegoria da linha, fundamentada por Platão na obra A República, o livro 6, né? Tem como função demonstrar os 4 graus do conhecimento. São eles a arte, a filodoxia, que pertencentes ao mundo das sombras, né? E a matemática, ciência, e a filosofia pertencente ao mundo das ideias. A alegoria da caverna, fundamentada por Platão na obra A República, o livro 7, tem como função ilustrar os 4 graus do conhecimento, que ocorre da seguinte forma. Quais são esses 4 graus? A arte, que são as sombras, a filodoxia, são as cores, e a matemática são as formas, e a filosofia são a essência. A gente, compreendendo a teoria do conhecimento platônico, né, usando essa linha, nós temos de A a R, nós temos sensível, e de R a B, inteligível. A e B está igual à totalidade da realidade. Né? A e R é o mundo sensível. E R a B é o mundo inteligível. Assim, A sobre A, imagem e opinião, né? E E a B, nós temos raciocínio, intuição intelectual. Aqui pegando, nós temos a teoria do conhecimento verdadeiro. Na alegoria da caverna, nós temos aqui a matemática, a filosofia, na figura humana. A arte, que é a sombra, né? A cópia da cópia do homem, né? A arte é a cópia da cópia. Nós temos a filodoxia, que é a cópia da ideia, a ideia de homem, né? Nós temos a matemática, a ideia de representação das formas. E nós temos a filosofia, a ideia pura ou a essência, né? Os diagramas simples da linha, né? A noesis, episteme, intuição intelectual ou ciência indutiva, eidos ou ideia. Dianoia é o raciocínio ou pensamento discursivo, matemática. A pits ou doxa é a crença, opinião, coisas sensíveis. E a icásia é a imagem das cópias sensíveis e cópias. No mito da caverna, fundamentados, Sócrates alegora analogia, né, entre conhecer e ver.
O mito da caverna, podemos dizer que pronunciado por Sócrates, é escrito por Platão, no caso, a gente sabe disso, todo o conhecimento de ideias de Sócrates nunca foi registrado por Sócrates, né? Lembrando disso. Mas Platão ele vem fazer todo esse trabalho, né, para registrar. Então, Sócrates ele estabeleceu a diferença entre conhecer e ver. Ver depende dos olhos, faculdade da visão, né? Ver depende das cores. As cores desenham a figura, o volume e outras qualidades da coisa visível. Ver ainda depende da luz. A luz é o que faz com que o olho veja a cor e que a cor seja vista pelo olho. Porque as coisas elas podem ser vistas. Por que as coisas podem ser vistas, né? Porque a cor é filha da luz. Porque os olhos são capazes de ver. Ora, porque os filhos do sol são faróis ou luzes que iluminam as coisas para que se tornem visíveis. Conhecer a verdade é ver os olhos da alma ou com os olhos da inteligência. Então, Platão, a gente tem que ter bastante atenção, ele fala em corpo, em alma, em espírito. Platão, ele defende, né, essa parte trio, que é a inteligência, né, ou seja, a alma é responsável pela inteligência. O mundo sensível, nós temos o sol, né? Nós temos a luz, as cores, os olhos, a visão. No mundo inteligível, nós temos o bem, a verdade, a ideia, a alma racional ou inteligência. Ou seja, o sol, no mundo sensível, no mundo inteligível, o bem. No mundo sensível, a luz, no mundo inteligível, a verdade. No mundo sensível, as cores, no mundo inteligível, a ideia. No mundo sensível, os olhos. No mundo inteligível, nós temos a alma racional ou inteligência. E no mundo sensível, nós temos visão, que no mundo inteligível se transforma em intuição. Então, treva, cegueira, privação da luz. Isso no mundo sensível. Enquanto no mundo inteligível, nós temos a ignorância, a opinião, a privação de verdade. O mito da caverna, um livro, né, da República, a caverna, né, o fogo que projeta as sombras na parede, né, no mundo sensível onde vivemos, é o reflexo da luz verdadeira do bem das ideias sobre o mundo sensível. Somos todos nós. Homens acorrentados, prisioneiros, somos todos nós. As sombras são as coisas sensíveis que tomamos como verdadeiras. Grilhões, correntes, são os preconceitos, a confiança nos sentidos, nossas paixões e opiniões, né? Instrumento que quebra os grilhões, a dialética. Prisioneiro curioso que escapa, o filósofo. A luz da fogueira, né? Simbolizada no mundo crítico, inteligível, sobre a luz plena do ser, isto é, o bem. A volta à caverna para tentar libertar os outros prisioneiros. O diálogo filosófico, né? Instrumento com o qual quebra os grilhões. O esforço da alma para libertar-se. Então, o objetivo da obra, a busca dos fundamentos seguros para o conhecimento e para a ação. O pensamento platônico, a síntese da tradição eleática, que negava a racionalidade de qualquer mudança, e a heráclita, que afirmava o fluxo contínuo de todas as coisas. A teoria das ideias, a explicação de como se desenvolve o conhecimento humano, passagem progressiva do mundo das sombras e aparência para o mundo das ideias e essências. Né? Como se dá o processo do conhecimento? No método dialético de Platão. As impressões.
ou sensações advindas dos sentidos, opiniões. A passagem da opinião para a esfera racional, da sabedoria, o mundo das ideias. Na dialética, a opinião, no caso a tese, a discussão, a negação da tese e a purificação de erros e equívocos. A opinião nasce da percepção da aparência e da diversidade das coisas, no mundo sensível, habitado por seres individuais e imutáveis. O conhecimento, ele nasce do contato com as ideias do mundo inteligível, ser absoluto, imutável e eterno. Justiça, bondade, coragem, sabedoria. O mito da caverna, ele é uma tentativa de explicar o processo de conhecimento. O mundo inteligível, superior, ideias, né? O que seria o superior? Seria a inteligência, ideia, razão intuitiva, né? Inferior, objeto de matemática, entendimento, razão discursiva, conhecimento matemático. O mundo sensível, os seres vivos, objeto do mundo, fé, crença, imagem da sombra, suposição, ilusão. Qual a concepção do mundo de Platão? Seu mundo é dualista, o mundo das ideias e o mundo das coisas. Platão de Atenas, a relação entre o mundo das ideias e o mundo das sombras, o conhecimento epistemológico ou doxológico. Né? Para Platão existe uma dialética que fará a alma a razão humana. Ou seja, o responsável pela razão humana seria a alma. Elevar-se das cópias múltiplas e mutáveis às ideias. Umas imutáveis. As ideias gerais são hierarquizadas. E no topo delas está a ideia do bem ou belo, que é a mais alta e a perfeição e as mais geral de todas, né? Os seres, as demais ideias. E as coisas, as cópias e mais cópias. Não existe sensação, enquanto participam do bem, que é o Deus. Em Platão também chamamos de demiurgo, que significa literalmente artesão, ou seja, ser supremo, que criou o universo e tudo que há. Né? Logo, para defender o conceito proposto, na teoria das ideias, Platão utiliza 3 novos argumentos. São eles: a teoria de reminiscência, teoria da contingência ou participação, a teoria do conhecimento verdadeiro. A teoria de reminiscência é a parte da noção de que existe a ideia em si. Por exemplo, a ideia, né, de verdade. A verdade, a ideia de bondade, a ideia de igualdade. Né? Portanto, a ideia em si não depende da experiência para existir na alma ou na razão humana, pois a ideia em si são recordações de outras vidas. Por isso são chamadas de ideias inatas. Ou seja, você já nasce com determinado conhecimento, ou a ideia, determinada ideia. Mas como é possível ter ideia de vidas passadas? Platão supõe que o puro espírito já teria contemplado o mundo das ideias. A teoria reminiscência, a alegoria do cavalo alagado, né? Escrito por Platão na obra Fedon, afirma que o corpo é cativeiro, isto é, prisão da alma, pelo desejo do próprio homem. Corpo ou sentido, conhecimento sensível. Alma ou razão, conhecimento intelectivo. Cabe a cada homem usar o sentido apenas como forma de chegar ao conhecimento das essências, para assim poder alcançar o que é em si, superar o engano das opiniões. E com isso evoluir pelo processo de
metempsicose, né? Teoria da reminiscência. Como ocorre a recordação da ideia em si na alma? Por meio da metempsicose. O que é metempsicose? É o meio pelo qual a alma, por um processo de nascer e morrer, várias vezes evolui de um estágio inferior para uma condição superior, a partir da recordação acumulativa do que já encontrava dentro de si. Teoria de contingência. Afirma que deve, ou seja, ter que obrigatoriamente existir a ideia universal, necessária à estática, que explica o nascer e perecer dos seres sensíveis ou contingentes, que são cópias, particularmente possíveis e dinâmicas. Platão de Atenas, na teoria de contingência, veja a relação entre ideia e cópia. Mudança na ideia. O homem, né? O verdadeiro é o que foi pensado. A casa, o que foi pensado realmente primeiramente. O veículo, o primeiro veículo pensado, né? A concepção platônica do homem também é dualista. Há corpo e alma. A alma para Platão é a causa da vida. É, portanto, imortal. Almas platônica. Racional. Situação do cérebro. Irracível. Situada no tórax. Inseparável do corpo. É mortal. Apetitiva, situada no abdômen, é mortal. Alma apetitiva no caso, né? Função apetitiva, situada entre o diafragma e o umbigo, ou no baixo ventre, busca comida, bebida, sexo, prazeres, e é tudo o que é necessário para a conservação do corpo e para a geração de outro corpo. Essa parte é irracional e imortal. Termina com morto no corpo, a morte do corpo, aliás. E a alma irracível, função colérica, né, ou irracível, situada acima da diafragma, na cavidade do peito, se irrita ou se enraivece contra tudo quanto possa ameaçar a segurança do corpo e tudo quanto lhe cause dor e sofrimento, também é mortal. Alma racional, função racional, situada na cabeça, face e cérebro. É a faculdade do conhecimento, parte espiritual e imortal. É a função ativa e superior da alma, o princípio divino em nós. Aristóteles, a metafísica, né? A metafísica, o que é metafísica? É a área que estuda, né, e tenta explicar as principais questões do pensamento filosófico, como a experiência, existência do ser, a causa e o sentido da realidade e os aspectos ligados à natureza. Então, fica um abraço para vocês e até o próximo encontro.